Olá, meus amores! Hoje eu tô aqui para ensinar para vocês a fazer pão. A gente vai fazer hoje pão doce e pão massa fina. Olha só a maravilha que nós fizemos aqui. Aqui são os meus pães doces e aqui o meu pão massa fina, que está super fofinho. Infelizmente, eu tive um pequeno incidente durante a gravação do vídeo e eu fiz questão de compartilhar com vocês esse incidente para que também não aconteça com vocês. Por isso eu peço que assistam até o final. E já vá deixando aqui o like, se inscreve se ainda não é inscrito. Agora vamos ao vídeo? Vamos começar essa receita com 600 gramas de farinha de trigo sem fermento. Vamos colocar 10 gramas de fermento biológico. Bom, já coloquei aqui o meu fermento. Nós vamos colocar 1/4 de xícara de açúcar. Isso é para esta medida, tá? Vocês vão fazer com 1 quilo, vocês dobrem a receita, vocês vão acrescentando. Nós vamos pegar 125 ml de água. Vamos colocar aqui em uma panelinha com 125 ml de leite. Nós vamos levar aqui ao fogo só para ele amornar um pouquinho. Não pode ferver para não queimar o fermento. Nós vamos colocar meia colher de sopa de sal. Agora nós vamos colocar um ovo inteiro. Vamos colocar 75 ml de óleo. E agora eu vou colocar o meu leite. Eu vou colocar aqui o leite aos poucos e vou mexendo. Prontinho, vou colocar aqui o restante do leite. E vou mexer aqui com as mãos. A gente mistura bem. Prontinho. Agora, eu vou ficar sovando mais um pouquinho, por uns 5 minutinhos. Pronto, agora eu vou deixar a massa descansar aqui por 10 minutinhos. Só que para isso eu vou cobrir, porque ela não pode ficar exposta para não pegar ar. Agora que se passaram aqui os 10 minutinhos, a massa descansou, eu vou passar aqui para minha pedra que já está bem limpinha. E eu não vou colocar o trigo, tá? Eu vou colocar um fiozinho de óleo, olha só. Porque pro pão, eu prefiro passar o óleo. Agora eu vou ficar aqui sovando a massa por um tempinho. Eu vou dividir a minha massa. Olha só, aqui eu dividi em 3 partes, tá? Eu vou reservar essas duas, deixar elas aqui do lado. E vou trabalhar só com essa aqui. Mas vocês podem fazer sim, só com ela inteira. Eu gosto mais de ir dividindo. Essa aqui eu ainda vou dividir mais na hora de fazer os pães. Pronto, agora eu vou dividir aqui em pequenos pedaços. Olha só. Eu gosto de fazer pão menorzinho, não gosto de fazer pão muito grande, porque eu não como um pão inteiro. E como eu como pouco pão, né? Eu prefiro já ir dividindo, cortando ele bem pequenininho. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir essa massa aqui. Pronto. Agora, eu vou só enrolando aqui, tá? Eu vou dando uma enroladinha e dou uma puxada. Enrolo e puxo, enrolo e puxo. Vou fazendo isso até o finalzinho aqui.
Vamos arrumar pra ele ficar bem bonitinho, né? Olha só aqui o meu pão. Esse pedaço aqui, tá? Vocês enrolem bastante e ele tem que ficar assim pra baixo na hora que for colocar na forma. Eu já tô aqui com a minha forma untada com manteiga e trigo. Só coloquei mesmo no fundo e a gente vai colocar a partezinha pra baixo, como eu falei. Deixando o espacinho, olha só, vou colocar aqui pra vocês verem melhor. A gente vai deixar um espacinho aqui porque o pão ainda vai crescer, tá certo? Agora vamos aqui passar pro outro. Olha só, a gente vai aqui dando mais uma amassadinha e vamos abrir a nossa massa. E vamos fazer a mesma coisa, enrolando o nosso pão. Enrolando e puxando. Pronto, esse aqui até ficou maior, né? Essas outras massas aqui, acabei ainda cortando maior. Quando ele crescer, vai ficar maior do que esse primeiro aqui. E eu vou preparar as outras massas e volto já com vocês. Bom, eu voltei aqui com vocês para mostrar como que a gente vai fazer um pão doce, um pão... a gente vai fazer 2 pães juntos, né? Vou fazer aqui esse pão tradicional e vou fazer aqui um pão doce para vocês olharem com a mesma massa. A gente só vai acrescentar um recheio, tá bom? Olha só, a gente vai fazer aqui uma tira, né? E nós vamos pegar aqui a pontinha e nós vamos enrolar. Olha só. Pronto. Eles vão ficar bem, não vão ficar tão grandes, porque eu cortei já todos os pedaços com tamanho de pão normal e acabei me lembrando já enquanto eu estava fazendo os outros pães, que eu me lembrei de mostrar esse pão aqui pra vocês. Olha só como que ele vai ficar encaracoladinho. E no final eu vou mostrar como que a gente vai colocar aqui o recheio. Aqui eu vou mostrar um outro modelinho também. A receita da massa é a mesma. Vocês que já estão gostando desse vídeo, aproveitem, se inscrevam para não perder as outras receitas. Olha só, aqui eu fiz umas tirinhas compridas. Vou fazer 3 para poder a gente fazer a trança. O que a gente vai fazer? A gente vai unir aqui as 3 pontinhas e vamos começar a trançar. Pronto, agora a gente vai pegar e unir aqui o finalzinho também. Unir o começo e unir o final. Olha só como que ficou, tá? O meu pão trançado. Vou colocar aqui na forma e dar continuidade nos outros. Agora eu fiz esses 2 pães. Olha só o quanto que rendeu. Ainda tem mais uma forma aqui, esse aqui rolou. Bom, mas aqui, se vocês notarem, nós temos pães de vários tamanhos, né? Um pouco maior, um pouco menor. Se vocês forem fazer esse pão aqui para vender, eu aconselho que vocês pesem a quantidade da massa ali, das bolinhas que vocês forem cortando, vocês vão pesando para poder vocês terem uma medida exata e saber o valor que vocês vão passar pro cliente de vocês, né? Aqui, como é só para nós mesmos, é para casa, eu deixo desse jeito, do jeito que eu corto, sai e tá ótimo. E agora, eu vou pegar e deixar os meus pães descansarem por 2 horas. Eles vão ainda crescer, se vocês notarem, já tem pão aqui que tá crescendo, olha só. E daqui a pouco eu volto para poder os pães crescerem, principalmente esse aqui, para poder a gente botar o creme aqui ao redor do nosso pão. E eu vou, enquanto eles crescem, eu vou ensinar para vocês como que fazer esse creme. Aqui pro creme que a gente vai colocar em cima ali do nosso pão doce, eu vou usar aqui um pouquinho de amido de milho. Eu não vou dar uma
medida exata, porque vai depender muito do tanto de pão que vocês estão fazendo. Eu vou colocar um pouco de leite. O fogo ainda está desligado, porque eu tenho que dissolver bem a minha maisena. Eu vou colocar agora um pouco de leite condensado. Eu também não vou colocar muito. E agora eu vou colocar uma gema de ovo. Olha só. A gema de ovo, eu tirei aquela pelezinha. E agora nós vamos mexer novamente. Prontinho, olha como ele já fica mais amarelinho. Se vocês quiserem acrescentar a essência de baunilha, pode ficar à vontade. Quiser colocar também a anilina, pode colocar. Agora eu vou acender aqui o fogo, porque já tá tudo bem dissolvido, e vou fazer o meu mingau. A gente vai ter que ficar mexendo bem. Aqui o meu creme já começou a engrossar. Olha só, tá começando a soltar aqui da panela. Agora eu vou apagar o fogo. Prontinho. E eu vou deixar esfriar bastante. Já ensinei vocês a fazerem o creme, né, pra colocar aqui no pão doce. E agora, como vocês podem ver, os meus pães, eles cresceram já até bastante pro tamanho que eu fiz. Eu fiz pães bem pequenos, olha só aqui. Esse aqui foi aquele que eu fiz maiorzinho. Olha só. Eles cresceram exatamente o tamanho que eu como um pão, que eu não como pão grande. Eu não consigo comer um pão nesse tamanho aqui, acaba estragando, né? Então eu prefiro fazer esses pequenininhos aqui. E agora, o que que nós vamos fazer? Eu peguei aqui uma gema de ovo, só a gema. Coloquei um pouquinho de água. Nós vamos pincelar aqui todos esses pães. Eu comprei um pincel desse de maquiagem, porque tem que ser uma coisa bem mais macia, olha só. Não pode ser um pincel grosso, porque esse aqui é muito delicado. Nós vamos passar aqui em cima dos pães. Esse aqui eu acabei furando sem querer e ele murchou. Eu teria que bater novamente essa massa, eu teria que sovar e refazer tudo de novo. Só para vocês terem ideia do quanto que é delicado. Vou fazer isso aqui em todos os pães, para ele ficar bem douradinho. Bom, deixa eu levar aqui pro forno e volto pra gente finalizar esses pães doces. Pronto, agora com esse pão doce, o que que nós vamos fazer? Eu vou pegar aqui o meu bico de confeiteiro, o saquinho de confeiteiro, né? Vocês podem fazer, se vocês não tiverem o saquinho de confeiteiro, só coloquem mesmo num saco, bem limpinho, e façam um furinho no fundo do saco. Olha só, eu tô colocando aqui em cima e tô acompanhando o círculo aqui. A minha mão não é muito boa, mas tá indo, né? Olha só, é um pouco trêmula. E esse aqui a gente pode fazer aqui um zigue-zague, a gente pode botar como que a gente quiser, na verdade, né? A gente bota o que quiser, como quiser, que o pão é nosso, na verdade. E agora eu vou colocar aqui por cima um pouco de coco ralado. E olha só aqui. Agora eu vou levar também pro forno junto com os outros, que já tem uma fornada lá, já deve estar quase bom. Quando assar todo, eu volto com vocês. E então, pessoal, aqui eu já assei os meus pães. Olha só como que eles ficaram, bem fofinhos, olha só, bem macios, tá? Todos eles, olha só quanto que tá fofinho. Estes aqui ainda estão quentes, o que que eu vou fazer? Eu vou pincelar manteiga neles, tá? Aqui só para dar um sabor
a mais. Olha só. Você pode pincelar a manteiga derretida, né? Quando ele tiver frio, mas aqui, como ele tá quentinho, eu tô usando a manteiga mesmo direto do pote e passando aqui neles. Olha só, passando aqui, olha como desmancha. Ele derrete bem rapidinho. E eu quero mostrar pra vocês, eu vou abrir um aqui, pra vocês verem como que ele ficou bem macio, tá? Bom, olha só como que ele tá bem fofinho, tá? Bem macio. E eu tô tentando abrir aqui, mas ele tá um pouquinho quente ainda. Olha só, eu vou abrir aqui pra vocês verem como que ele ficou muito macio e muito fofinho, olha. Uma delícia. Muito fofinho. Eu quero falar pra vocês sobre aquela minha forma maior. Eu quero dizer pra vocês tomarem muito cuidado quando forem trabalhar com forno, com fogão. É muito perigoso. Eu tive um imprevisto aqui com os meus pães. A minha primeira fornada eu coloquei e acabei deixando no forno enquanto fui fazer uma outra coisa aqui da minha casa. E esqueci no forno. Olha só o que aconteceu com eles. Ainda estão um pouquinho fofos, macios, mas passaram do ponto. Eu fiz questão, olha só. Eles torraram, tá? Eu quis mostrar aqui pra vocês, para que vocês vissem que isso acontece com qualquer pessoa, tá certo? Eu já fiz receitas que não foram pro ar porque deram errado. Inclusive, os meus primeiros pães, eu troquei o fermento, não deu certo. Eu já fiz o meu repolho refogado, que eu pesei no sal, acabou dando para notar o tanto de sal que caiu, então não teve como eu postar essa receita. Eu já tive outros imprevistos, tanto com o meu artesanato. Então, isso aí é uma coisa que acontece com todo mundo. Mas, em relação à cozinha, crianças, por favor, façam as receitas acompanhadas de um adulto. E vocês, adultos, também, muito cuidado, porque eu sou adulta e aconteceu comigo, né? Poderia ter acontecido algo bem pior, mas graças ao meu Deus, Ele me guardou mais uma vez como tem me guardado sempre. Que foi um momento de distração minha, tá? E eu achei mais do que normal eu falar pra vocês, eu mostrar pra vocês o que aconteceu comigo, para que não aconteça aí com vocês, tá certo? Eu vou abrir aqui um pãozinho deste aqui pra vocês verem. Olha só quanto que ele fica fofinho, tá? Olha só, muito maravilhoso. Vou colocar aqui. Olha só a delícia que fica. E realmente muito bom, né, gente? Não se esqueçam de compartilhar aí a receita com as amigas de vocês, inclusive para que elas vejam o que aconteceu comigo e tenham mais cuidado e que aprendam mais uma receitinha aqui do canal Animix. É só isso, então. Beijo.